Ana Oficineira. Hoje eu vou mostrar como fazer uma touca no tear de prego. Eu vou usar esse pequeno no início e depois um grande. Eu tenho um fio de lã. Eu escolhi a lã. Vou fazer um nozinho para começar. No primeiro vídeo que eu coloquei, do cachecol, ensina como trabalhar com franja. Esse eu vou ensinar como trabalhar sem a franja. Então eu fiz essa alça e ele vai no meu primeiro prego. No primeiro prego aqui do tear. Agora vamos dar uma olhadinha no esquema. No esquema para começar. Para começar a touca, eu uso o ponto pérola, mas não é só a touca. Qualquer coisa que for fazer no tear, sem franja, eu uso o ponto pérola. Ou seja, o fio passa pelo número 1, o primeiro prego, vai para o segundo, terceiro e assim por diante. Tá no primeiro. Vai no primeiro de cima. Esse aqui é um prego de apoio, apenas. Ele tem que estar alinhado. Segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Eu vou colocar poucos pregos só para demonstrar como é. 2, 4, 6, 8, 9. Olha, 2, 4, 6, 8, 9. Por que tô pondo 9? A touca eu vou fazendo um ponto no esquema aqui abaixo, olha, ponto de barra, que ele pede número ímpar. Então, número ímpar, ou 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9, ou 11. O 11, depois o 13, vai seguindo. Eu vou agora usar essa ferramenta, a agulha de crochê número 4, a própria para lã. Com uma mão eu seguro o fio que vem do novelo. O fio que vem do novelo. E a agulha de crochê eu seguro, não é para fazer crochê. É da forma diferente. Eu venho, olha, por baixo dos fios. Eu levanto aqui, olha, 2 fios, sem tirar do prego, gente. E vou puxar esse fio. Puxei, olha, passei por dentro. Fiz uma corrente. Aqui também, ó. Podem usar a mão aqui para ajudar, porque é assim que é. Já a partir desse aqui eu já consigo fazer assim, ó. Vai direto. Eu puxo. E sempre assim, a agulha segurando no cabo aqui dela, passa por baixo de 2, puxa o fio do novelo, faz a corrente. Olha, puxa, já passa por dentro do elo aqui da corrente, passei. Aqui sobrou 1, eu vou fazer como se fossem 2. Puxei e vou fazer mais um, que ele vem no primeiro prego, mas antes eu abaixo todos os pontos. Aí eu coloco ele aqui. A partir de então, eu vou aplicar o esquema que eu quero para a touca. Eu escolhi o ponto de barra que eu mais gosto para a touca e para ensinar vocês também. Então, o esquema, como eu falei, número ímpar, começo do primeiro, vou para o terceiro, ó, pulo 2, como tá aqui. Olha, se vocês observarem o esquema, é justamente isso. A linha vermelha, ela marca, o ponto preto é o prego. Então, olha, eu pulei aqueles 2 de cima, pulei os 2 de cima, o primeiro e o segundo. Agora eu venho, ó, 3 no 3, 5 no 5, e assim eu vou até terminar. Terminei, tem 2 aqui sem nada. E eu vou colocar o fio nos que não tem, ó, preguinho que não tem, vai ganhar fio de lã. Vou chegar no primeiro. Agora eu fecho aqui, dou uma enroladinha e eu uso palito de limpar unha, para levantar os fios, os pontos. Cada um escolhe uma ferramenta, pode ser agulha de crochê, pode ser, gente, até grampo de cabelo. É incrível como as minhas alunas inventam, porque elas escolhem a melhor ferramenta para si.
E eu me acostumei a trabalhar com esse palito, então vamos lá. Terminando, sempre observem se foi retirado, se de fato foi retirado todos. Eu retirei daqui, retirei da parte de trás também, fica meio escuro, não dá muito bem para ver, mas eu verifiquei que estão todos retirados. Eu empurro eles bem para o meio, que ainda não está dando para puxar embaixo, e vou fazer a segunda carreira. Número, ele parou no número 1 em cima, ele começa no número 1 embaixo. Vou pular 2 aqui em cima, vou no terceiro prego e agora vou na sequência. E vamos. Olha, terminei, eu vou tirar. A prática é muito boa para nos ajudar a melhorar o nosso tempo de trabalho. Tomem cuidado para não deixar nenhum para trás, para não abrir os fios. Mas sempre. E assim, olha, eu uso agulha de crochê para puxar o fio, para ele direcionar. Eu parei com o tearzinho pequeno. Pausem, vão olhando o esquema, copiem o esquema para vocês aprenderem. Aqui é o pano da touca que eu fiz no tear maior. Eu gosto de trabalhar com tear de 50 pregos, esse tem menos. Então vamos falar, isso aqui vai ser uma touca adulta naquele ponto de barra. Então veja como ele fica, ó, ele forma umas canelas. Ele fica canelado também, tem uns que chamam ele de canelado, outros de ponto de barra. Para quem for fazer uma blusa, esse aqui para começar, for fazer uma meia, para começar, ele é ótimo. Então vamos, eu vou virar aqui o tear, porque ele foi começado aqui. E quantos pregos tem? Tem 41 pregos. Lembra que eu falei no esquema, quando eu mostrei, que precisa da numeração ímpar. Então, 41 pregos. 41 pregos para a pessoa adulta. Eu terminei. Agora eu vou tirar. Como que eu vou tirar a touca? Eu vou tirar da seguinte forma. Eu peguei o fio do novelo, fui puxando, olha. Parei aqui, eu puxei até o fim do tear. Eu vim, deu esse tanto. Aí eu puxei mais um outro tanto e dobrei no meio. Então ficou um fio longo, bem longo. Porque eu vou trabalhar com ele assim. E eu vou usar a agulha de fundo largo, que é uma agulha própria para fazer tapeçaria, para bordado, o que borda com lã. Então, vou pegar a ponta dele aqui, olha, do fio, vou deixar ela, um pedacinho a mais, e vou dobrar todo esse pedaço aqui, eu vou dobrar. E ele vai ficar na agulha. Então, ele tá na agulha, olha, eu passei ela dobrada. E agora, eu vou retirar os fios. Então, eu vou retirar, olha, de um prego e vou retirar do outro. Vou retirar, vamos fazer aqui, olha, eu vou passar pelo meio. Veja que eu tenho um fiozinho aqui e o fio que já estava no tear. Esse aqui tem que ficar aqui, porque depois eu preciso amarrar ele. Vamos, então, tirando, olha, tira de um prego, tira o outro. Eu posso ir na sequência, olha, eu já tiro o próximo e tiro um outro aqui. A agulha é curta, então eu nunca tiro mais do que 2 ao mesmo tempo. E vou passando. Tiro um, ó,
tiro 2 ao mesmo tempo. Isso rende o trabalho. Se conseguirem uma agulha maior, porque aí existe, são agulhas para fazer boneca. Vocês indo numa loja especializada em artesanato, vocês vão ver lá uma agulha dessa bem grande. Ela é ótima para tirar trabalho dessa natureza. Pessoal, eu dei uma pausa, eu avancei o trabalho, vejam como ficou. Ó. Eu chamo de varal. Varal, o fio que está na agulha. E agora eu tenho alguns pontos para tirar. Então vamos retirar que nós vamos chegar ao fim. Que daí vocês vão ver que nós já vamos dar acabamento. Ó, tirei, puxa, ele enrosca mesmo nos pregos. É uma lição também de paciência. Faltam 2, né, para tirar. Então, tiro aqui, aqui. Tirei, acabei. Vou deixar a agulha aqui dentro da calha e tirar o tear. Tirei o tear, ficou o meu pano de touca. E o que vai acontecer agora? Eu tenho esse fio, eu vou franzir. Cuidado com esse fiozinho, segurem ele. Eu fechando aqui, olha, dobrando, fala a verdade, já é uma touca. Só falta costurar na parte lateral. Esse fiozinho que eu deixei. Então, nós vamos amarrar. Esse fio que está na agulha, são 2. E eu tenho um fiozinho que eu deixei, ó, amarrei. Dou outro nozinho. Vai ficar bem reforçadinho. E agora eu vou costurar com a mesma lã. Lembra que eu falei para vocês, deixe um pedaço grande? Então, eu deixo um pedaço grande porque agora que eu já vou costurar. E como que eu costuro? É só passar a agulha entre os pontos. Até chegar lá na barrinha dela. Vai passando a agulha por entre os pontos. Lembra que nós temos 2 fios aqui, ele vai preencher muito bem a costura. E aí vocês vão ver que tem uns fios aqui parados, né? Esses fios parados foi uma emenda que eu precisei fazer, porque tinha nó no novelo. E para não ficar o nó do novelo, eu joguei ele na lateral do trabalho. E depois é só cortar. Vou cortar no final. E daí eu posso escondê-lo. Eu dei uma pausa e costurei até esse ponto. Quando vocês forem costurando, deem uma pausa também. Coloque as 2 mãos dentro e abra a touca. Para quê? Para ver se na costura tem falha. Se tiver, a gente já retoma e corrige a falha. Não esperem na hora de colocar na cabeça para ver que tem essa falha. Se vocês forem vender, principalmente, é importante que vocês façam esse exame. Outro, ó, vocês vão ver que aqui tem um nó. Esse fio é bem longo. Esse fio longo era o fio do novelo. Eu deixo ele longo porque eu não ponho nó no meio do trabalho. Se eu ponho um nó aqui, conforme põe na cabeça, ele pode saltar. E às vezes a pessoa não vai gostar de usar ela assim. Então eu jogo na lateral. E depois eu vou esconder com a agulha. Com essa agulha, eu coloco os fios e vou esconder dentro da costura. Aí ela fica oculta. Então vamos terminar aqui de costurar para eu mostrar para vocês como que eu faço o arremate. E tem uma coisa interessante aqui, pessoal, que eu estava me esquecendo já, é de nortear vocês aí, dar um esclarecimento também.
tem outro detalhe na costura. Conforme eu vou costurando, ao longo da costura, eu vou verificando se as duas pontas estão ficando juntas. Eu preciso que elas fiquem juntas, senão ela vai ficar uma lá em cima, outra embaixo, também dá trabalho para nós, dá defeito. Outro detalhe, qual o tamanho para uma cabeça de adulto? É de 28 a 30 centímetros. Então, vocês vão tecendo, pega uma régua ou uma fita métrica. Ó, aqui está com 28 centímetros. A régua tem 30. Pode ir no 30? Pode. Por quê? Depois dela pronta, eu vou poder fazer essa dobra, que vai deixar a touca assim, ó, bem bonita. E ela fica na testa. Tem pessoas que não gostam. Mas aí vocês têm que negociar com as pessoas que vocês forem fazer, principalmente se for para comercialização, verifiquem o preço da lã. Aqui vocês vão precisar de 80 gramas no mínimo. Ou eu faço já com o de 100 gramas. Tenho sobras? Tenho. Mas depois eu faço os cachecóis colorido ou touca de 3 cores. 2, 3 cores. Terminei. Então, eu fiz um ponto, vou fazer um outro ponto junto. E aqui, pessoal, esse aqui é o fiozinho do começo. Lembra que eu disse a vocês, façam um nozinho, deixa um fiozinho, mostrei, né? Um fiozinho meio longo. E ele vai, olha, amarrar aqui também. Então, eu amarro, eu vou dar nó. Dá um nó aqui. Posso cortar agora? Posso. E com a agulha, com essa agulha aqui, que ela fica muito boa pra gente fazer os arremates, e vocês já vão ver como que eu faço, então, para sumir com eles. Eu vou passando por entre os pontos aqui de costura. E isso eu vou fazer com todos esses fios que estão aqui para serem arrematados. A gente vai escondendo eles aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer o pompom. Olha, esses fios, depois nós vamos esconder. Mas antes eu vou fazer o pompom e eu vou cortar esse fio, porque ele tá longo e ele vai para o pompom. Então, como que nós vamos fazer o pompom? Olha, eu juntei vários fios porque eu tenho essa sobra. Se vocês não tiverem, usem o do novelo. Então, eu vou segurar, ó, todos eles aqui e vou enrolar na mão. Então, rapidinho eu vou conseguir uma quantidade boa aqui para fazer o pompom. Pessoal, peço desculpas, eu não sei quantas voltas dão. Eu vou vendo aqui, a hora que eu acho que tá volumoso, com volume, eu paro. Então, eu vou parar, eu já tenho um fio que eu reservei, ó. E eu vou tirar da mão. Vou tirar da mão. Eu vou enrolar esse fio aqui, bem no meio. O meio precisa medir, pessoal. Vamos dar um nó. Eu dou um nó, puxo bem. Outro nozinho, ó, nó cego, puxa bem puxadinho. Então, esse aqui é o fio do pompom. Esse é o fio que eu não utilizei. E agora eu vou abrir as alças. Então,
Eu tenho o fio que eu amarrei, eu vou bater, sacudir ele, balançar bem. Seguro assim na mão, olha, como se estivesse segurando uma flor. Pessoal, quem tiver assim, um pouco de alergia à poeira, a lã solta muita poeira, principalmente nessa hora de balançar o pompom. Trabalhem com máscara. Eu, dependendo do trabalho com lã ou barbante também, eu trabalho com máscara. Ajuda bastante e impede de ter crises, né, de quem tem a alergia. Como que eu vou fixar esse pompom? Também com a ajuda da agulha de fundo largo. Vou passar o fio por ela. Um fio, pessoal. O fio que eu amarrei o pompom é um fio que eu passo na agulha. Agora eu venho, ó, coloco a mão dentro da touca. Então aqui é o miolinho da touca. Eu já tenho um fiozinho aqui. Aí eu vou introduzir a agulha, olha, de um lado ao outro. Tá perdido aqui. Vamos lá. Pronto, olha, passei. Agora eu pego aquele outro fiozinho que eu deixei, que é o fiozinho que eu amarrei, o pompom. Aí esse aqui desfiou, a gente dobra ele um pouquinho, ó, ele passa. Eu passei um fio nesse sentido, agora eu venho no sentido contrário. Esses dois fios é o fio do pompom. E esses fios, simplesmente, eu vou dar um nó neles. Esse aqui, onde é acabamento, ele já está fixado aqui, ele não vai soltar. Olha, eu dou um nó. Pessoal, desculpe pela lã que é escura, mas a gente vai fazer mais de um nozinho, ó. Eu inverto até os fios, faço um outro nozinho. E esse nozinho, ele vai ser aparado junto aqui com o pompom. Essa hora que eu falo para vocês, solta muito fio. Esses fios eu não escondi ainda, eu vou esconder. Mas está aqui, está prontinha a touca. Gostaram, pessoal? Deem lá, curtam o canal, se inscrevam e aguardem novidades. Muito obrigada, gratidão.